Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco, e mais esse dia Ele possa nos cobrir com toda a sua misericórdia, que nós possamos estar sensíveis ao devocional de hoje, porque hoje nós vamos tratar sobre o único pecado que não será perdoado. Porque não tomar uma decisão é uma grande decisão. Eu vou repetir. Não tomar uma decisão é uma grande decisão. E é claro que eu trouxe algumas perguntas para você fazer uma reflexão, você mesmo, para você fazer essas perguntas aí no seu coraçãozinho. Você já se deparou em algum momento de indecisão espiritual? Já se perguntou sobre a importância das escolhas que você está fazendo na sua jornada de fé? Você já se viu em um estado de confusão espiritual sem saber qual caminho tomar, qual caminho seguir? Ou pior, você tomou a decisão errada, sabendo que era pecado, sabendo que era errado e sabendo que isso desagrada a Deus? Pior ainda, você continua insistindo em fazer o que é errado, mesmo sabendo que é errado, mesmo tendo a certeza que é errado, mesmo tendo a certeza que isso desagrada a Deus. Você continua fazendo isso de forma deliberada, de forma intencional, de forma consciente, diante de Deus, cometendo o mesmo erro, a mesma falha, sem se arrepender? Como a indecisão de fazer aquilo que é certo ou errado, e você está nessa dúvida, sabendo que o errado é errado, como que essa indecisão pode afetar no seu crescimento espiritual e na sua capacidade de experimentar a plenitude de Deus na sua vida? Você já se perguntou por que que Deus tem promessas maravilhosas para a sua vida? E por que que elas não se cumprem? Por que que está dando tudo errado na sua vida? A falta de decisão espiritual pode ser uma barreira para o nosso crescimento espiritual e uma ameaça à nossa fé. A blasfêmia contra o Espírito Santo é uma advertência séria que nos chama a considerar cuidadosamente as nossas atitudes em relação à obra do Espírito Santo nas nossas vidas, na sua vida. O devocional de hoje, o devocional de hoje, de todos os que foram gravados e de todos os que eu fiz com a minha mãe, com a minha família, antes de começarmos a gravar, ele vai tratar exatamente sobre um alerta para você contra a exclusão que possivelmente você está fazendo, sendo persistente nessa exclusão, excluindo da sua vida a graça de Deus e a chamada ao arrependimento, à transformação espiritual que você precisa e que o Senhor teu Deus já ordenou para você. A partir de hoje, qualquer recusa à palavra de Deus, você terá consciência do que você está fazendo e você saberá que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Muita atenção. Você pode excluir a graça de Deus em sua vida ao insistir em fazer coisas erradas de forma consciente, deliberada, ou seja, vou deixar mais claro, você sabe que está fazendo errado, você sabe que aquilo é errado e ainda assim faz sabendo que isso também é reprovação por parte de Deus. Isso é blasfêmia. Que você possa estar sempre sensível à palavra de Deus, à obra do Espírito Santo na sua vida, permitindo que ele te guie e transforme a sua conduta até a plenitude da vinda de Cristo e da vida de Cristo, transformando o seu caráter no caráter de Cristo. Se você puder, assista esse devocional completo. Nesse momento, eu lhe convido a orar e pedir
que o Espírito Santo, mais uma vez, ele trate carinhosamente com você. Porque pode ser a última vez que ele vai falar com você. Antes de endurecer completamente seu coração. Se puder, ore comigo. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse maravilhoso momento. Obrigado, Senhor. Obrigado por ser tão carinhoso conosco. Ao ponto, Pai, de nos amar tanto, tanto, e de nos proporcionar tantas oportunidades de estarmos diante da tua presença. Somos pecadores, somos trapos de imundícia, destituídos somos, nós somos especialistas em pecar, em fazer o que é errado, mas através do sacrifício de Cristo, de todo o sangue derramado, de toda a humilhação que ele passou, da sua morte na cruz e da sua ressurreição, hoje nós temos acesso direto ao teu trono, Pai. Pai, unge-nos, Pai. Unge-nos, Senhor, com sabedoria e discernimento. Ó Espírito Santo, trata mais uma vez conosco. Por favor, Pai. Por favor, Espírito Santo, meu amigo, meu consolador. Cuida daqueles, Pai, que estão nesse momento passando por indecisões. Eles não sabem, Pai, eles não sabem, mas eles estão contra Cristo nesse momento. Porque Cristo declara: aquele que não está ao meu favor está contra mim, aquele que não junta e espalha. São pessoas que estão do outro lado. Alcança essas pessoas, Espírito Santo, convença-as da justiça, do juízo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Convença-as do pecado. Mostre para elas que só através de Cristo Jesus elas podem verdadeiramente encontrar a paz. Espírito Santo, nos unge. Vem com fogo nos batizar. Arranca, Espírito Santo, as escamas dos ouvidos. Arranca as escamas dos olhos, Espírito Santo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Espírito Santo, trata com essas pessoas. Usa essa ferramenta. Usa essa ferramenta como fonte de alívio, de bálsamo para a transmissão da tua palavra. Para que as pessoas realmente possam se arrepender dos pecados. Em nome de Jesus, Espírito Santo, trata com cada um deles. Assim como um dia o Senhor tratou comigo. Assim como um dia o Senhor tratou comigo. Perdoa os seus pecados. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Espírito Santo. Trata mais uma vez. Em nome de Jesus. Santo Deus, esse é o nosso pedido, Paizinho. Mas que acima de tudo seja feita a tua boa, perfeita, amável e agradável vontade nas nossas vidas. É o que nós oramos e é o que assim nós já te agradecemos, em nome do teu Filho Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. A leitura de hoje, ela está no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, no versículo 30 e 31. Se você tiver sua Bíblia, abra sua Bíblia para fazer a leitura. Abre e façamos juntos a leitura. Se você não tiver com a Bíblia aberta, eu estou compartilhando na tela agora essa passagem. Quem vai fazer a leitura desses dois versículos é o nosso irmão Romário. Romário, por gentileza, pode ligar seu microfone e fazer a leitura desses dois versículos, por favor. Bom dia, glória a Deus. Mateus 12, verso 30 e 31, aqui na minha versão diz assim, ó: quem não é a meu favor é contra mim, e quem não me ajuda a ajuntar está espalhando. Por isso eu afirmo a vocês que as pessoas serão perdoadas por qualquer pecado ou blasfêmia que disserem contra Deus.
mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Vamos lá. Por favor, esteja sensível ao que será dito a partir de agora. Ainda mais a leitura foi feita, porque ela é muito clara. Ela não precisa nem de interpretação. A leitura é muito clara. Aqui é o próprio Jesus Cristo falando. Essa passagem em Mateus 12, no versículo 30 e 31, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo abrindo a boquinha dele e falando. Só esses 2 versos seriam o suficiente. Mas ainda assim, o Espírito Santo, ele clama a mim para que as palavras seguintes possam ser pronunciadas, para ficar tudo muito mais claro. Muitas vezes, a falta de decisão ela pode ser uma grande armadilha que nos impede de progredir nessa jornada espiritual de fé. Esse texto que nós lemos aqui em Mateus, no capítulo 12, no versículo 30 e 31, nos lembra a importância de nós fazermos escolhas firmes, homologadas pela vontade do nosso Deus. Jesus nos ensina que não há meio termo, não existe meio termo. Quando se trata de seguir a Ele, não tem meio termo. Ou você está com Ele, ou você está contra Ele. Não existe uma terceira opção. Não existe. Versículo 30. Aquele que não está comigo está contra mim. Ou você está do lado de Jesus, ou você está contra Jesus, do ladinho, de mãos dadas com Satanás. Ou é com um ou é com outro. Não tem meio termo. Ah, eu não estou com Satanás. Meu filho, você já está mentindo. Você já está de mãozinha dada com ele. Você nem está percebendo. Você não está nem percebendo. Essa armadilha de indecisão, ou ficar aqui em cima do muro. Quem sabe amanhã eu faço o que é certo. Quem sabe amanhã eu largo o jogo. Quem sabe que amanhã eu paro de mentir. Quem sabe amanhã eu aceito Cristo como o Senhor e meu Salvador. Quem sabe amanhã, quem sabe? Essa indecisão não faz parte do reino de Deus. Essa indecisão faz parte lá do Satanás, do inimigo de Deus, aquele que está contra Deus, contra Jesus. A indecisão ela pode ser uma armadilha espiritual forte na sua vida. Quando nós hesitamos escolher o caminho certo, o caminho de Deus, nós podemos estar claramente em um estado de confusão e incerteza. Isso nos impede de crescer na nossa fé, de experimentar a plenitude da vida que Deus nos oferece. Aí você pega, muitas vezes você já se pegou se perguntando, por que isso dá errado na minha vida? Por que isso está dando errado? Por que isso não vai para frente? Por que isso não vai para frente, irmão? Por que será? A falta de decisão também nos torna vulneráveis às influências negativas e nos impede de nós sermos instrumentos eficazes nas mãos de Deus. Ou você acha que quando Jesus falou isso daqui, que está na sua tela em azul, ele estava mentindo? Você acha que Jesus estava mentindo? Não. Jesus estava falando uma verdade extrema. Jesus não mente. Deus não mente. E essa afirmação ela é verdadeira. Aquele que não está comigo está contra mim. Se você não está com Jesus,
você espalha. Aquele que não junta, espalha, irmão. É dura essa palavra? É dura se você tiver perdido, se você tiver confuso, se você não decidir. Para mim, isso aqui é um bálsamo. Para mim, isso aqui é um mel. É um doce. Sabe um doce que eu gosto muito? É uma delícia de abacaxi. Leite moça com abacaxi. Você cozinha um abacaxi, coloca lá, põe um leite moça, põe um creme de leite, mistura tudo, põe na geladeira, no congelador. Quando ele sai aquele doce durinho, gostoso. Nossa, aquilo é delicioso. É o mesmo sabor. Talvez isso aqui seja até mais saboroso. Talvez o sabor disso aqui eu nunca nem tenha experimentado, porque Deus tem tanta coisa boa para mim, para nós, para nós. E certas coisas nós só vamos experimentar na glória. Então, para mim, eu enxergo isso aqui como um doce, é um mel para o meu crescimento espiritual. Agora, se você está suando pesado para você, analise o que você está fazendo. Então, Jesus, ele nos proporciona uma opção de estarmos firmes na nossa escolha. Jesus, ele nos convida a fazer uma escolha firme, a escolha de estar com ele. Isso significa comprometer a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas ações, porque não adianta você dizer que se arrepende e continuar fazendo a mesma M, para não falar um palavrão aqui, se bem que não é um palavrão, né? As suas ações que contam. Não é a sua boca, não. Não é o seu falar. Não é o seu falar. O que conta são as suas ações. Você vai pagar e prestar contas a Deus. Não é só sobre o que você fala, ainda mais é sobre o que você faz, porque tem gente que fala uma coisa e faz outra. As suas ações, você vai pagar por elas. Não vai passar nenhum pecado, irmão, despercebido não, não vai. Você vai mostrar as suas mãos para Deus. E tudo que você fez nas suas vidas vai estar lá, vai passar um filme na sua frente, você não vai ter como negar, você não vai ter como dizer que não fez. Você não vai ter que falar que não foi avisado. Você vai ver esse devocional na sua frente e Deus vai dizer: olha, eu mandei, eu falei, tá aqui. Você fez porque você quis. Significa tomar uma decisão consciente de seguir os princípios, o serviço do reino de Deus, os ensinamentos de Cristo em todas as áreas da sua vida. Essa escolha não é apenas uma decisão superficial, é uma entrega total. E há um perigo na indecisão. O versículo 30 aqui, ele nos alerta que quem não está com Jesus está contra ele. A indecisão espiritual nos coloca em uma posição perigosa, pois nos tornamos alvo simples dessas forças demoníacas pela falta de decisão. Quando não tomamos uma decisão clara de seguir a Cristo, nós corremos o risco de nos desviarmos no caminho da verdade, da justiça. Além disso, Jesus ele nos chama a juntar com ele, não a espalhar. Ele quer que você se junte a ele. Olha a oração que Cristo faz lá em João no capítulo 17, antes de ser preso. Várias e várias vezes ele menciona em sua oração a Deus o desejo que ele tem que nós sejamos um nele. Abra sua Bíblia agora. Se você estiver assistindo gravado, dá uma pausa e vai ler. Lê João 17, a oração que Cristo faz. Olha lá quantas vezes, depois você comenta aqui no vídeo, quantas vezes Jesus fala do desejo que ele tem, que nós pecadores, possamos nos arrepender dos nossos pecados e ser um nele. Os pecadores arrependidos, ser um nele.
Olha lá e conta, depois você comenta. A nossa decisão de estar com Cristo nos capacita a ser sal e luz, influenciando positivamente todos aqueles que estão ao nosso redor. Ser sal e luz. Quando a gente não toma decisão, aí nós começamos a perceber a gravidade que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo é uma advertência solene e profunda que Jesus nos traz. Está no verso 31. Aqui, ó. Está na sua tela. Ele nos ensina que todo pecado de blasfêmia, eles serão perdoados aos homens. Olha só. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, ó, aqui o dedinho, ó, essa não vai ser perdoada. Não vai ser, irmão. Isso significa que ao rejeitar a obra do Espírito Santo na sua vida de forma contundente, de forma deliberada, de forma consciente. Poxa, estão me falando que isso é errado. Eu sei que é errado. Eu sei que é errado. Está na Bíblia. Eu já li. Eu sei que é errado. Eu sei que prostituição é pecado. Eu sei que jogar é pecado. Eu sei que jogar qualquer jogo de aposta é pecado. Eu sei que prestar culto a outras coisas que não seja Deus é pecado. Eu sei que que isso que eu estou fazendo é errado, mas continuo fazendo. Continuo rejeitando a obra do Espírito Santo. Continuo fazendo o que é errado. Isso significa que ao rejeitar a obra do Espírito Santo na sua vida de forma eficaz, de forma deliberada, nos tornamos blasfemos, afastados da única fonte de perdão e reconciliação com Deus, a única fonte de perdão e reconciliação. Esse pecado não é apenas uma transgressão. Você não está apenas transgredindo a lei, você não está apenas transgredindo aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por você, mas é a recusa obstinada de aceitar a graça de Deus, o chamado, a transformação espiritual. Você está obstinado, ou seja, você está determinado a não aceitar a palavra de Deus, você está determinado a continuar fazendo o que é errado, você está determinado, você já determinou, sabe, você já selou. É igual um contrato de compra e venda de um imóvel que depois que está assinado, está assinado. Você selou, tá assinado, não quero, tá pufo, acabou, liquidado, acabado, fim de tudo. A blasfêmia contra o Espírito Santo representa uma escolha persistente de ignorar aquilo que é divino, de ignorar a vida eterna, de ignorar o sacrifício da cruz de Cristo, de ignorar o sangue do Cordeiro. Portanto, essa advertência que você está assistindo aqui agora, seja ao vivo, ou seja gravado, ela nos registra a sermos extremamente cautelosos e sensíveis à voz do Espírito Santo nas nossas vidas, na sua vida. Pois rejeitar o Espírito Santo é você se excluir da misericórdia e da redenção de Cristo. Para finalizar, eu separei 5 pontos aqui que você pode estar fazendo e que são considerados, sim, blasfêmia contra o Espírito Santo. O pecado que não é perdoado. Primeiro, a persistente rejeição à verdade. Quando uma pessoa ouve repetidas vezes a verdade do Evangelho, compreende o chamado de Deus para a reclamação de Deus sobre ela
para que ela se arrependa dos pecados, e isso gere salvação para ela, mas deliberadamente, conscientemente, escolhe rejeitar as mensagens, está blasfemando contra o Espírito Santo. Isso ocorre quando alguém fecha o seu coração para a graça e permite que o Espírito Santo opere. Nessa hora, o seu coração é endurecido. E talvez, por mais clara a mensagem que está sendo passada aqui agora, pelo seu coração estar endurecido pelo próprio Espírito Santo, você não vai entender absolutamente nada. Não vai entender nada. Por mais que eu me debruce aqui em falar para você que você está blasfemando contra o Espírito Santo, você não vai entender. Porque o seu coração já está endurecido pelo próprio Deus, para que você não entenda aquilo que está falando, sendo dito para você. E o seu coração já está completamente endurecido. E só a misericórdia de Deus. Só a misericórdia de Deus na sua vida. O segundo, a atribuição das obras de Deus ao mal. Nossa. Atribuir as obras de Deus realizadas pelo poder do Espírito Santo às influências malignas é uma forma de blasfêmia. Jesus, ele curou, ele fez milagres pelo Espírito Santo e afirmou que tais atos são demoníacos, é negar a origem divina deles. Nessa passagem, se você ler um pouco mais atrás, as pessoas falavam que Jesus curava e fazia todas as obras que ele fazia por Satanás. Meus irmãos, pega aí o Evangelho de Mateus, capítulo 12. Lê alguns versículos antes do 30, você vai ver. As pessoas acusando Jesus que as obras que eles estavam fazendo eram obras de Satanás. Então, atribuir as obras de Deus ao mal é blasfêmia contra o Espírito Santo. Terceiro, ignorar ou resistir à convicção do Espírito Santo. Entenda, eis que bato a porta. Se você abrir, ele vai entrar e ceiar com você. Ele não vai arrombar a porta, apesar de ele ter todo o poder para fazer isso. Ele não vai fazer isso. É uma ação sua, é responsabilidade sua de deixar que o Espírito Santo haja, abrir a porta para que ele entre e faça morada em você. Se você abrir a porta, ele vai entrar com você, ele vai ceiar com você sentado à mesa. Se você não abrir, se você deixar a portinha fechada, ele não vai entrar, ele não vai ceiar, ele não vai fazer morada em você. Você o rejeitará. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Ignorar essa verdade ou resistir obstinadamente a essa verdade, a convicção, é rejeitar a influência transformadora do Espírito Santo, é blasfêmia. 4. Atribuir nomes falsos ao Espírito Santo. Quanta gente fala besteira, para não dizer outra palavra. Fazer afirmações difamatórias, insultos, ou conceber nomes pejorativos que denigram o nome do Espírito Santo é uma forma de blasfêmia. Isso desrespeita a relevância
do Espírito Santo e da obra dele a ser realizada na sua vida. 5. Presumir sobre a graça de Deus. Tratar a graça de Deus com leviandade e pensar que é possível continuar no pecado de forma deliberada, de forma consciente, presumindo que Deus vai perdoar. Ah, Deus vai perdoar esse pecado. Eu estou fazendo, mas é de vez em quando. É vez por outra, eu faço. Deus vai me perdoar. Ah, eu vou aqui, eu vou perdoar. Eu vou me prostituir. Eu vou prostituir hoje. Quando eu for amanhã, eu vou para a igreja pedir perdão. Eu vou jogar hoje. Vou fazer uma apostinha ali, concorrer. Eu vou adorar uma estátua. Vou adorar uma estátua. Mas amanhã Deus me perdoa. Você está sendo presunçoso. Você está tratando Deus como um menino, como um moleque irresponsável. Você está tratando Deus desrespeitosamente, de forma absurda. E isso menospreza a santidade dele. Isso menospreza a transformação que o Espírito Santo deseja realizar em você. Pare de ser presunçoso, de achar que Deus vai perdoar os seus pecados. Irmão, Deus perdoa o pecado do pecador arrependido. E o pecador arrependido, ele não volta a pecar, porque o pecador que vive pecando, ele não é... O pecador que se arrepende e vive pecando, ele não é arrependido, não. Ele é presunçoso, é arrogante, não é humilde. Esse pecador que vive pecando, e pecando, e pecando, achando que Deus vai perdoar, ele acha que Deus é menino. Ah, é 70 vezes 7, irmão. O sangue de Cristo tem poder na sua vida. O sangue de Cristo tem poder na sua vida. Para você não entender a mensagem sagrada da forma com que você quer entender, mas da forma com a que ela fala para você. Entenda que não é aquilo que você quer entender, é aquilo que a Bíblia fala. Não trate Deus como um menino. Não seja profano assim. Eu vou repetir os 5 pontos. Mas se você puder, assiste de novo. Porque quanto mais você assistir, mais você vai ficar armado para não cometer essas besteiras. Primeiro, a persistente rejeição à palavra de Deus. Segundo, a atribuição das obras de Deus ao mal. Terceiro, ignorar ou resistir à convicção do Espírito Santo. Quarto, atribuir nomes falsos ao Espírito Santo. E 5, presumir a graça de Deus. São esses 5 pontos que eu separei. Eu espero que Deus, que o Espírito Santo tenha misericórdia de você, assim como um dia teve de mim. Assim como um dia ele teve de mim, porque eu fui um dia pecador, que vivia pecando. Hoje eu continuo sendo pecador, mas arrependido. Arrependido de tudo que fiz. E hoje eu me encontro nos átrios do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Hoje, o Espírito Santo fala comigo e eu escuto a voz dele claramente. E ele fala comigo todo dia. O tempo todo. De manhã, de tarde, de noite. Eu acordo 4:30 da manhã todo dia. Sábado, domingo. Com exceção do domingo. Sábado, feriado. Sábado, feriado, dia santo, dia não santo, qualquer dia. Acordo 4:30 da manhã, menos o domingo. E de 4:30 da manhã até o horário que eu vou dormir, 10, às vezes 10:30 da noite, ele fala comigo o tempo todo. O tempo todo.
E eu me sinto constrangido por isso, porque eu sei que eu não mereço. Não mereço ser usado por ele, não mereço a presença dele, não mereço ter sido lavado, eu não mereço o anel que eu tenho hoje no dedo, a aliança com Deus que eu possuo, não mereço. Não mereço. Mas pela graça dele, pela misericórdia dele, pelo amor dele, ele me escolheu, não fui eu quem o escolhi, ele me escolheu. Hoje eu estou aqui. E eu peço a Deus, peço ao Espírito Santo profundamente que ele trate na sua alma, no seu espírito, com você, que ele tenha misericórdia de você, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com você, que o amor de Cristo esteja com você, que as consolações do Espírito Santo estejam com você, até a volta de Cristo Jesus. Se você puder, faz uma oração comigo. Quando terminar, vocês que estão ao vivo vão ter a oportunidade de abrir o microfone se quiserem e falar. Para você que está assistindo aí no gravado, faz uma oração agora, se arrepende dos seus pecados, pede perdão ao Espírito Santo. Ele vai te perdoar. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse momento diante da tua presença. Como já mencionado aqui, Pai, e nós não cansamos de falar, nós não merecemos a tua presença. Nós não merecemos o teu ouvir, nós não merecemos a tua graça, nós não merecemos o teu amor, nós não merecemos o teu falar, nós não merecemos absolutamente nada que venha de ti a não ser a tua ira. Mas através do sacrifício de Cristo, do teu amor, Pai, do teu amor, Abba, através da tua misericórdia, nós podemos pedir perdão pelos nossos pecados. Perdoa os nossos pecados, Santo Deus. Em nome de Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados. Espírito Santo, trata com cada pessoa que está assistindo nesse momento. Trata, Espírito Santo, cuida, lava, retira as escamas, traz alívio, traz conforto, traz arrependimento genuíno, que produza fruto de arrependimento, que produza mudança de vida. Espírito Santo, nós clamamos a Ti, Espírito Santo. Porque se você se retirar de nós, o que será de nós? Eu não quero voltar mais o homem que eu era. Eu sinto vergonha daquilo que eu era. Eu sinto vergonha, Pai, daquilo que eu era. O quanto eu maltratava minha esposa, os meus filhos, a minha família. Ontem à tarde, o senhor falando comigo no café, o senhor mostrava para mim a diferença do que eu sou hoje, do que eu era antes. Eu me sinto muito constrangido pelo teu amor. Não sou apenas o teu servo, amigo eu me tornei. E eu te agradeço por isso, porque eu não mereço isso, Pai. Obrigado, Senhor, por ter sido tão carinhoso comigo. Ser também carinhoso com todas as pessoas que estão assistindo esse devocional. Seja carinhoso, Senhor, restitua-os, lava-os, lhe dê um par de calçados novos, anel para os seus dedos, vestes brancas. Cuide de cada uma dessas pessoas, Pai. Obrigado, Pai, por mais esse dia. Proporciona o pão do dia de hoje, Pai. Proporciona o pão do dia de hoje, não o de amanhã, não o do mês que vem,
nem o da próxima semana ou do próximo ano, o pão de hoje. Proporciona o pão de hoje, Pai. Cuida de nós. E que, acima de tudo, Senhor, seja feita a Tua vontade nas nossas vidas, na vida daquelas pessoas que nós amamos e que ainda não Te conhecem. Incomoda elas, Espírito Santo. Não endureça o coração delas, por favor. Tem misericórdia delas, Pai. Elas precisam de Ti também. Eu sei que não é a nossa vontade, nem no nosso momento, que é a Tua vontade, que é no Teu tempo. Mas alcança essas vidas, Pai. Nós amamos essas pessoas. São parentes amados que estão perdidos, que não conseguem enxergar um palmo diante do nariz. Cuida deles, Pai, em nome de Jesus. Convence-os, Espírito Santo, incomoda-os do pecado, da justiça e do juízo. É o que nós oramos e te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.